Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo Advogados no YouTube. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Gostaria de lembrar que aqui na Rocha Mazo nós somos especialistas em gestão documental e blindagem de safra para o produtor e a produtora rural, com a atuação em gestão de documentos e reestruturação de dívidas e situações de necessidade para o produtor rural. Então, aqui na Rocha Mazo, nós trabalhamos para ajudar você, produtor e produtora rural, que precisa de reestruturação, alongamento, prorrogação das suas dívidas em caso de necessidade. Antes de tratar do vídeo propriamente, eu gostaria de pedir também para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho para receber os nossos conteúdos, deixar o seu like, o seu joinha, comentar aqui no nosso vídeo, compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que seja relevante e ficar conosco até o final, porque o assunto de hoje é a gritaria do momento. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro aqui na criação dos conteúdos. É a gritaria do momento no agronegócio. Isso aconteceu essa semana e eu vou pedir para o Pedro já trazer a notícia para você, para depois a gente contextualizar. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Tá na tela aí já, Pedrão? BB ameaça banir crédito a produtor rural que pedir recuperação judicial. Não sei se você viu essa notícia, se ficou sabendo, viu por algum canal de Telegram, WhatsApp, redes sociais, notícias aí dos portais de notícias, jornais, enfim. Mas isso está dando o que falar no mundo do agronegócio. Essa pessoa que você está vendo aqui, ó, é o Felipe Prince. Pode descer, Pedro. Ele é o diretor de risco, né? Controles internos e gestão de risco do Banco do Brasil. E ele disse essa semana, abre aspas, eles não terão crédito hoje, amanhã, nem nunca mais, se referindo a produtores rurais que pediram ou pedirem recuperação judicial. E vai além. A recuperação judicial é uma armadilha para o produtor. Ele perde acesso ao crédito e não consegue plantar a próxima safra. Isso gerou uma gritaria na frente parlamentar do agronegócio, Confederação Nacional da Agricultura, grupos aí de produtores, com alguma razão, mas diante da minha experiência de trabalhar com recuperação judicial, especialmente de credores de empresas em recuperação judicial, e vendo o que aconteceu com muitas dessas empresas que pediram recuperação judicial, eu decidi fazer esse vídeo para explicar para você, podemos começar, Pedro? O que é, de fato, né, uma recuperação judicial no Brasil e essa crise do crédito para o produtor, o Banco do Brasil e as recuperações judiciais. Se você já segue o nosso canal e as nossas redes sociais, você já deve ter visto em um vídeo feito há algum tempo atrás que eu tratei um pouco da questão da recuperação judicial e os seus efeitos na vida do produtor, né? Só que hoje nós vamos trazer um pouco mais além, um pouco mais denso, um pouco mais histórico para você entender o que é uma recuperação judicial, né? Como ela funciona em linhas gerais, porque é uma lei gigantesca, é muito técnico, então eu vou trazer exatamente o que é, quem pode pedir, e podemos passar, Pedro, para a gente dar as referências aqui, né? Como sempre a gente dá a fonte de dados, toda essa pesquisa aqui que foi feita, parte dessa pesquisa é essa gritaria aí que eu falei sobre essa declaração do diretor do Banco do Brasil, outra parte é a própria legislação e comentários acerca das recuperações judiciais. Você vai ver os números, né, como é que isso avançou no Brasil depois de uma alteração legislativa para chegarmos no cenário que estamos agora. Está preparado? Vamos com a gente? Não tenho dúvida que hoje, você ficando até o final desse vídeo, você vai aprender muita coisa. Então, como eu disse aqui, entenda o que é recuperação judicial, um histórico da concordata recuperação judicial. Se você que é mais velho deve lembrar da figura da concordata, né? Concordata e falência, agora virou recuperação judicial e falência, você vai entender um pouquinho. Quem pode requerer a recuperação judicial? A documentação obrigatória, vamos dar uma passada muito rápida. Os efeitos imediatos do deferimento, quando o juiz defere a recuperação judicial. Créditos sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial, aqui tem um ponto interessante e importante para o tema do próprio vídeo, que é
a fala lá do diretor e o impacto que isso tem na vida do produtor, linhas de raciocínio do vídeo, as etapas narrativas, e o produtor e o Banco do Brasil, essa crise de crédito para você entender um pouco melhor, tá? Então, bora lá, Pedrão? Entenda o que é recuperação judicial, né? Recuperação judicial é um processo que busca preservar empresas viáveis, mas em crise econômico-financeira. Qual é o princípio por trás da recuperação judicial? É um formato que não existe só no Brasil, existem em vários países do mundo, Estados Unidos, Europa. É um mecanismo criado pelo direito para empresas que chegaram a um ponto onde é impossível que elas, sem uma intervenção judicial, ela não tem mais como pagar as suas obrigações. As execuções, as cobranças, os contratos, os vencimentos fazem com que, se ela continuar sem essa intervenção, ela possa falir a qualquer momento, e o direito dá essa válvula de escape para preservar a atividade econômica, preservar empregos, preservar os municípios onde essas empresas estão, que são responsáveis por gerar receita, não só diretamente pagando salários, como na economia local, mas também na transferência de impostos municipais, estaduais e federais que vêm da atuação dessas empresas nessas localidades. Então, grosso modo, através desses 3 pilares, existe essa legislação. A lei que instituiu é de 2005, ela fez 20 anos agora, e tem como objetivos manter a atividade produtiva, preservar os empregos e a função da empresa, reorganizar as dívidas com credores, evitar a falência e estimular a economia. Esse é o objetivo da lei. Podemos passar, Pedro? Então, não vou entrar em muito detalhe porque é só contexto, tá? Histórico da concordata à recuperação judicial. Então, aqui tem um quadro, que você está vendo aqui na tela. Então, o Código Comercial, lá em 1850, já regulava a falência e concordata do comerciante. Era tratado ali o comerciante, né? Então, nós estamos falando 1850, 175 anos atrás. Depois, em 1945, já lá no Estado Novo, foi decretado, né, por Getúlio Vargas, o Decreto-Lei 7661 de 1945, que instituiu o sistema de falências e concordatas. Eu, quando estava na faculdade, estudei Direito Comercial em cima da Lei 7661 e do Código Comercial. Depois, em 2005, veio a Lei 11.101, que revogou o sistema anterior, que era muito obsoleto, e criou o regime da recuperação judicial, recuperação extrajudicial, que também é um procedimento que pode ser feito sem intervenção do juiz, onde o devedor chama seus credores, faz uma assembleia, faz um procedimento que está previsto na lei, tenta criar um plano de recuperação, tenta aprová-lo com seus credores e depois só submete ao judiciário para uma homologação. É um processo mais simplificado e menos oneroso. E, ao final, a falência, quando nada disso deu certo. 2020 e 2021, através da Lei 14.112, que é uma das leis que é chamada Lei do Agro, né, a Lei do Agro número 2, foi feita uma reformulação muito moderna na Lei de Recuperação Judicial e Falências e trouxe para dentro das suas previsões a possibilidade dos produtores rurais e pequenas empresas aderirem a esse formato em caso de dificuldade. Então, a partir de 2020, o produtor rural, pessoa física, passou a poder ingressar com recuperação judicial em caso de necessidade. E como você vai ver, de 2020 para cá, isso vem acontecendo e nos últimos 2 anos isso ganhou tração, ganhou muita relevância e está impactando diretamente as operações de crédito rural. Tá? Pode passar, Pedro? Então, direitos. Quem pode requerer a recuperação judicial? Né? Artigo 48, requisitos gerais. O empresário que exercer atividade há mais de 2 anos. Não ser falido ou ter extintas as responsabilidades, eventualmente falido, passou o período, se ele foi falido, passou o período que ele tinha ali de recuperação, não é uma recuperação, passado um período, ele fica habilitado novamente a ser empresário e depois de 2 anos, se ele precisar de uma recuperação judicial, ele está habilitado. Não ter obtido recuperação judicial há menos de 5 anos, ou 8 se for plano especial,
não vem ao caso, existe um plano especial de recuperação judicial, não vou entrar nisso porque é muito longo, e não ter sido condenado pelos crimes falimentares, que estão na Lei 11.101 de 2005. O empresário, o produtor rural, que esteja em recuperação judicial, ele tem condutas que ele não pode praticar. E se ele praticar essas condutas, ele pode ser processado criminalmente por crimes falimentares. Se o empresário for condenado por algum desses crimes, ele não pode pedir recuperação judicial. Então, como eu disse, o empresário individual, a sociedade empresária, produtor rural que comprovar atividade irregular, essa foi a alteração legislativa, né? O produtor, geralmente, ele não tem toda a documentação necessária de uma empresa, né? Demonstrativa de resultado, balanço cheio, uma série de coisas contábeis que o produtor, pela sua atividade, pelo histórico, pela realidade brasileira, ele não tem. Então, a legislação criou essa figura onde o produtor pode comprovar a sua atividade, mesmo estando como pessoa física, desde que ele faça o registro na Junta do Comércio, num dia anterior ao pedido de recuperação judicial, ele vai poder acessar os benefícios da lei. Então, essa é a grande realidade hoje. Praticamente todo produtor, todo empresário no Brasil pode pedir recuperação judicial, desde o pequeno até o grande. Tá? Documentação obrigatória. Né? Quais são os documentos que estão no artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial? Então, para a empresa normal, que não seja pessoa produtor rural, ela tem que ter uma exposição das causas da crise. Então, o advogado, junto com o contábil, vai criar lá, vai expor os motivos que fizeram com que a empresa chegasse nesse ponto de dificuldade financeira, dificuldade de gestão. As demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, isso é muito amplo, são vários e vários documentos, não vem o caso aqui também, mas essas declarações são muito difíceis, por isso que para o produtor rural era impossível, e aí veio a legislação, a lei do agro, para fazer isso. Relação completa de credores com os valores e as respectivas garantias. Relação de empregados e os valores devidos para os empregados, não só de salários, mas de encargos, fundo de garantia, contribuição previdenciária, sindicatos, enfim, tem que colocar tudo que é devido lá. Prova de que cumpre os requisitos do artigo 48, que eu tratei antes. Proposta preliminar de plano de recuperação, né? Já vem ali com uma ideia, em linhas gerais, de como ele pretende se recuperar, e outros documentos que o juiz entender necessários em cada caso concreto. Então, a petição inicial de uma recuperação judicial, ela é muito ampla, ela é carregada de obrigações, e se não tiver tudo isso devidamente comprovado na petição, o juiz pode pedir para o devedor emendar a inicial ou trazer os documentos que estão faltando, ou simplesmente indeferir. Se tiver tudo em ordem, ele dá uma decisão e defere o processamento da recuperação judicial. Ao deferir o processamento da recuperação judicial, efeitos acontecem imediatamente. Então, o próximo tópico, quais os efeitos imediatos do deferimento? Tá? Então, artigo 6º e artigo 52. Primeiro e mais relevante efeito, que é o fim em si mesmo da recuperação, que é dar tempo ao empresário, ao produtor, para que ele se reestruture, se reorganize de acordo com a sua capacidade de gerar receita para pagar as suas despesas. Então, imediatamente, se suspendem todas as ações e execuções por 180 dias, prorrogável por mais 180 dias a critério do juiz. Isso é chamado de stay period, tá? É uma expressão em inglês que quer dizer que é um período de carência, vamos colocar assim. Nesses 180 dias, tudo aquilo que era devido pelo recuperando, pela empresa recuperando, aquela que pede a recuperação, fica suspenso. Então, se você tem um crédito contra uma empresa que pediu recuperação judicial, se o teu crédito está na tua mão e você ainda não recebeu, você vai ter que esperar 180 dias. Se você já estava com uma ação de execução no processo, até de repente perto até de bloquear dinheiro na conta da empresa, o processo vai ficar paralisado. Então, o juízo da recuperação defere,
o advogado da empresa pega essa decisão e entra em todos os processos que correm e diz, olha, foi deferida a recuperação judicial, Vossa Excelência precisa suspender o processo. E é imediato. O juiz daquela causa é obrigado a atender esse comando do juiz que deferiu a recuperação judicial. Como consequência disso, se interrompem todas as prescrições, ou seja, a perda do direito. Nenhum credor, nenhum titular de direito que tenha relação com a empresa vai ter esse período contado para a prescrição dos seus direitos. Então, fica também suspenso isso. Na verdade, não suspenso, interrompido, porque a hora que voltar a valer é como se tivesse parado naquele dia e devolve esse prazo todo, não vai ser contado, tá? Nomeia-se um administrador judicial, que vai ser os olhos, os ouvidos e a mão do juiz para a condução disso. Não é o juiz quem conduz, né? O juiz simplesmente recebe as informações, dá os andamentos e dá as decisões que a lei determina. Mas quem faz todo o trabalho é o administrador judicial e a sua equipe. A sua equipe de trabalho, que vai estar em contato direto com o devedor e vai receber do devedor as informações, vai receber dos credores também as informações, porque a partir do momento que ele é nomeado, recebe lá a nomeação do juiz, ele passa a proceder atos. E o primeiro ato é a intimação de todos os credores para manifestação. Geralmente é feito hoje por e-mail. Por e-mail e chega uma carta do administrador judicial, um ofício, dizendo, basicamente, fulano de tal, você está arrolado aqui na recuperação da empresa XYZ Limitada, com um valor de 50 mil reais, por exemplo, e o seu crédito tem essa natureza. Você tem o prazo de tanto para impugnar esse crédito, apresentando provas de que não é o valor, que não é essa classe do seu crédito, que isso tem impacto, né? Os créditos com garantia, créditos trabalhistas, créditos tributários e os créditos gerais. Então, basicamente é isso. Os que têm garantia real, os que têm alienação, enfim, os que estão sujeitos e não estão sujeitos, você também vai ver. Então, recebe isso para poder impugnar e aí faz isso direto com o administrador judicial. Se da decisão do administrador judicial, mesmo assim o credor entender que está errado, aí ele pode apresentar uma impugnação para o juiz da causa, lá vai ser autuado a parte. Então imagine um livro grosso que é a recuperação judicial, vai ter um livrinho menor ali, um apenso, cada uma das impugnações vai gerar um número de processo vinculado a esse. O início do prazo de 60 dias para o devedor apresentar o seu plano definitivo, esse plano que vai ser submetido aos credores. Esse prazo de 60 dias é para ele depositar o plano no processo e enviar para o administrador judicial. Muitos juízes concedem prorrogação desse prazo, dependendo do tamanho e da complexidade, mas é um dever do recuperando, da empresa que pede, sob pena de repente, a recuperação ser transformada em falência imediatamente. E o devedor continua na posse dos bens. Ninguém pode tirar os bens do devedor. Eles não vão ser alienados, não vão a leilão, não vem nada. É o princípio da preservação da empresa. Muitos desses bens são considerados essenciais à atividade. Imagine uma empresa de transporte que pede recuperação judicial. Se os credores pegarem os caminhões, pegarem as vans, pegarem os veículos, ficou inviabilizado. Esses bens são essenciais à sua atividade. Então, os bens ficam na posse do devedor, tá? Então, basicamente, são esses efeitos do deferimento. Quais os créditos sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial, tá? Artigo 49 da lei. Todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, tudo que for de crédito que todas as pessoas tenham contra essa empresa estão sujeitos à recuperação judicial. Bancários, comerciais, trabalhistas, fornecedores, etc. Créditos quirografários, esse nome engraçado, quirografário, são os créditos que não têm preferência, não é um crédito trabalhista, não é um crédito tributário, ele é um crédito básico, ele não tem garantia nenhuma, e vão ser os últimos a ser pagos. Esse aí vai ficar numa categoria lá por último, né? Então você tem um cheque do devedor, o seu crédito é quirografário. Você tem uma nota promissória, ele é quirografário. Você tem lá um contrato de fornecimento, ele é quirografário.
Agora, tem os créditos com garantia real, né, que tem lá uma hipoteca, tem um ônus qualquer, uma garantia que seja real, que seja um bem. Esses têm uma categoria específica. E os privilegiados, especialmente trabalhista, né? O crédito trabalhista é o primeiro que deve ser pago na recuperação judicial. Afinal, estamos falando da comida, da subsistência dos empregados. E podem ser renegociados no plano. Esses créditos podem ser renegociados dentro do plano. Taxa de juro, valor, deságio, né? Olha, eu estou devendo 10, mas eu consigo te pagar 5 em 10 anos, né? E aí vai vir o plano e na assembleia o credor vai ter que dizer eu concordo ou eu discordo. Se ele discordar e todo mundo discordar, a empresa falir, ele vai ter que pegar esse crédito, vender os bens da empresa e ver o que sobra. Então é aquela assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, Pedro. Não tem... Quando o teu devedor entrou em recuperação judicial, você está vinculado a esse processo e, por vezes, vai ter que aceitar a contra gosto aquilo que a empresa, o recuperando, está colocando. Então, isso é importante que eu estou dizendo agora, pega bem isso aqui, tá? Essa necessidade de estar vinculado a essa situação tem muito a ver com aquela fala lá que nós colocamos no começo do vídeo do diretor do Banco do Brasil e que impacta o que a gente está dizendo aqui, tá? Créditos não sujeitos, dos parágrafos 3º e 4º do mesmo artigo 49. Propriedade fiduciária de bens móveis e imóveis. Então, a alienação fiduciária não entra, porque, na verdade, como eu já expliquei aqui algumas vezes, alienação fiduciária, o bem já foi vendido. Então, aquele credor ele já é dono do bem. E a fidúcia, que era a garantia, a confiança de que o devedor ia pagá-lo, ela está extinta. Então, esse bem não faz mais parte dos bens que não podem ser tomados do devedor, como você viu lá. Então, quem tem alienação fiduciária, por exemplo, um carro que uma frota de veículos que a empresa está usando, que era tudo alienação fiduciária, né? Esses bens não estão arrolados ali, eles não sofrem os efeitos. Salvo a essencialidade que eu coloquei lá para as atividades. Imagina aquelas carretas da transportadora que estavam em alienação fiduciária. Se forem retiradas, a empresa pode falir. Então, existe uma exceção na regra que eu não vou tratar aqui, porque só isso dá uma discussão de horas. Nós já tivemos aula na pós-graduação só sobre isso, foram 3 horas e meia, e precisava de mais 10 horas para a gente chegar na conclusão dessa essencialidade. Mas existe isso, tá? Arrendamento mercantil, que é o leasing. Reserva de domínio, quando você vende e faz o registro da reserva do domínio para que o devedor pague. Se ele não pagar essa reserva de domínio, pode ser retirado o bem. Promessa de compra e venda com cláusula irrevogável. Aqui também tem um pouco de discussão, mas está previsto na lei. Créditos de alienação fiduciária e leasing, não só o bem, o crédito. E créditos fiscais, né, que são tratados à parte pela Lei 10.522 de 2002. Créditos das fazendas públicas federal, estadual e municipal não estão sujeitos aos efeitos. Correto? Então, isso é uma recuperação judicial em linhas gerais. Um pedido de uma empresa, ou de um produtor rural, do empresário, que está em dificuldade, que não consegue mais gerir o seu negócio sem uma intervenção, ele vai ao juiz, pede para o juiz, mediante a comprovação de uma série de requisitos, que defira para ele a benesse da recuperação judicial para preservar a empresa dele, para preservar a função social, os empregos, preservar ali, como eu disse, a atividade naquele local, no impacto que tem na comunidade. A partir do deferimento, os créditos que estão sujeitos, que não estão sujeitos e o que acontece com as ações e os créditos dos credores e dos devedores. Agora, se você já sabe, vamos entender as etapas narrativas e a linha de raciocínio, né? O histórico e conceito, você já viu. Da concordata virou recuperação judicial. Houve uma evolução legislativa e modernizou. Quem pode pedir, você já sabe que é a pessoa física, que o produtor rural, pessoa física, ele tem direito de pedir, e as pessoas jurídicas. Os documentos que devem ser anexados estão no artigo 51, os efeitos do deferimento estão no artigo 6º e 52, e os créditos sujeitos e não sujeitos no artigo 49. Agora vamos falar um pouco de produtor rural e o Banco do Brasil? Então, primeiro, vamos falar o que a Lei 11.101 diz sobre o produtor rural, né? Foi essa alteração que eu trouxe para você lá no começo de 2020 da Lei do Agro. Então, qualquer devedor que exerça regularmente atividade há mais de 2 anos e cumpra os requisitos do artigo 48, pode pedir a recuperação.
E a lei permite atividade rural, inclusive traz dispositivos específicos, né? O produtor rural pode comprovar esses 2 anos através da sua escrituração contábil e fiscal, da sua declaração de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, desde que entregue dentro do prazo, tá? E também ele tem que fazer a sua inscrição na junta como condição, mas o cômputo do prazo pode incluir o período anterior ao registro, desde que comprove o exercício regular. Foi o que eu disse. Então, um produtor rural chegou aqui na Rocha Maso, falou, olha, eu não tenho mais condição, eu quero entrar com uma recuperação judicial, nós vamos fazer uma análise de tudo, toda a documentação que ele tem, e nós vamos dizer para ele, olha, mas você está inscrito na Junta do Comércio, na JUSCESP, né, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, por exemplo, ou em qualquer outra unidade do país que tenha a sua junta comercial. Não, eu não estou incluído. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir a sua inclusão como empresário. Você vai ter lá um registro de que você se tornou uma pessoa jurídica. Então, a hora que a junta me der a comprovação de que ele está regular, eu já posso entrar com o pedido de recuperação judicial. Mas eu não posso fazer isso sem essa comprovação. Comprovar a comprovação documental que exige essas letrinhas aí, né, que é declaração de imposto de renda de pessoa física, balanço, regras de transição para o período, livro caixa. Então, toda a parte documental, que aquela caixa, às vezes o produtor rural tem aquela caixa de papelão, né, Pedro? Um monte de nota, o imposto de renda dele, tudo aquilo lá, ele precisa ter isso de pelo menos 2 anos, bem escriturado, bem feito, que ele vai poder pedir a sua recuperação judicial. E a jurisprudência do STJ já consolidou a possibilidade de computar o período pré-registro. Então, essa discussão não se trava mais. O produtor pode sim pedir a sua recuperação judicial, mesmo que ele não tenha o registro como empresário. Ele tem que fazer isso que eu acabei de dizer, tá? Quais os créditos sujeitos no caso do produtor rural? Todos os existentes na data do pedido, mesmo não vencidos, com as ressalvas da propriedade fiduciária. E a lei também prevê que, como meio de recuperação judicial, a equalização de encargos financeiros, inclusive em contratos de crédito rural. Então, dentro da recuperação judicial, é possível que o produtor equalize juros, traga para bases anteriores e negocie esses juros diretamente com os credores e no seu plano de recuperação, tá? Essa é a realidade do produtor, tem os mesmos direitos de qualquer empresário e tem as benesses de poder comprovar a sua atividade, mesmo como pessoa física, com essas facilidades trazidas pela lei 14.220 lá de 2020, tá? E também tem uma figura da recuperação judicial simplificada, que é o próximo tópico, para microempresas e empresas de pequeno porte, e também para produtores rurais que se enquadrem nesses requisitos. Então, quais são as bases legais, né? Artigo 70 a 72, se trata de um plano especial para microempresas e empresas de pequeno porte com regras objetivas. Abrange todos os créditos, tem algumas exceções, não vem ao caso, não é o objetivo do vídeo. Parcelamento em até 36 vezes com juros Selic, com a primeira parcela em até 180 dias. Dispensa a Assembleia Geral de Credores, não precisa. E se cumprir os requisitos, o juiz concede. Se houver, está concedido. Ele simplesmente vai lá. Se trata basicamente de uma reestruturação fiscalizada, tá? Ele vem lá, o empresário, o produtor vem e fala, ó, eu tenho isso aqui, eu preciso desse prazo para pagar desse jeito, de acordo com essa benesse da lei. As objeções de mais da metade de qualquer classe de credores a esse plano converte imediatamente em falência. No caso da recuperação judicial normal, também, se for para uma assembleia e não for aprovado por 50% de todas as classes, pode se converter em falência, tá? Então, é um risco. O devedor que vai para a assembleia ou apresenta um plano desse e deixa na mão dos seus credores a sua sorte, pode ser que ele saia dali com o plano aprovado e pode ser que ele saia dali com o seu plano rejeitado, e a decorrência disso é a decretação da sua falência, com todos os seus efeitos, que são gravíssimos para qualquer empresário, tá? E quem é ME e EPP? Microempresário e empresário de pequeno porte, definidos pela Lei Complementar 123 de 2006 e não pela Lei de Recuperação Judicial e Falência.
Em 2025, vale a régua geral. Microempresa até 360 mil ao ano de faturamento e empresa de pequeno porte até 4,8 milhões ao ano de receita bruta. A lei remete aos conceitos da legislação vigente. Então, em 2025, esses são os números. Então, essa recuperação simplificada serve para pequenos e médios produtores rurais que tenham esse faturamento, tá? Essa é a realidade legal da recuperação judicial. Agora, por que isso está sendo falado hoje? Virou notícia, né? Recuperação judicial era algo que nós, advogados, falávamos na boca pequena entre os advogados, viu, Pedro? Era algo que a gente tinha, olha, o pessoal lá tem uma Ribeirão Preto, por exemplo, tem, sei lá, 50 escritórios que fazem recuperação judicial. É um nicho específico para empresários, para empresas maiores, né? Com essa legislação que trouxe para o produtor rural, começou essa gritaria. Por quê? Agora você vai entender um pouco dos números e depois eu vou te responder por quê, né? Eu peguei um recorte de 21 a 25, 2021 a 2025, porque é depois da lei que trouxe o produtor rural, né? Produtores e empresas do agronegócio passaram a poder pedir recuperação judicial. Então eu trouxe aqui o recorte com a fonte mais específica sobre isso, com os números mais confiáveis, que é a Serasa Experian, né? Lá é uma grande analista de crédito em nível nacional, então ela tem esses dados todos compilados. Então, ano cheio de 2024, foram 1.272 pedidos de recuperação judicial só no agronegócio, 1.272, um recorde com aumento de 138% em relação a 2023. Entre produtores rurais, pessoa física, foram 566 pedidos, uma forte alta em relação a 2023. Entre produtores rurais, pessoas jurídicas, 409 pedidos, 152% de aumento em relação a 2023. Entre as atividades que mais pediram recuperação judicial dentro do agro, soja, 222 produtores de soja, e do ramo de frigoríficos, carne bovina, 75. Empresas ligadas ao agro, insumos, agroindústria, etc., 297 pedidos. E as unidades da federação, os estados com maior incidência, produtores rurais, pessoa física e pessoa jurídica. Mato Grosso e Goiás, na liderança, depois Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, na liderança, depois Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Veja que são as regiões mais produtoras do Brasil, especialmente soja, gado e grãos. Então, o ajuste fino está aí, né? Essas culturas foram as mais impactadas e os seus respectivos produtores foram os mais impactados. Agora vamos ver o número de 2025. Se o número de 2024 já foi um número alarmante, veja o que aconteceu em 2025. Só no segundo trimestre de 2025, de março a junho, 565 pedidos no agro foram protocolados e deferidos, um aumento de 31,7% de um ano para o outro. Pela primeira vez desde 2023, produtores pessoas jurídicas superaram pessoas físicas nos pedidos de recuperação judicial, especialmente nas empresas do agro, que são 102. Goiás e Mato Grosso concentram o maior número. E a cobertura midiática paralela, CNN, Infomoney, Cultivar, AgFeed, Forbes, Bloomberg, todos esses canais confirmam que a alta em 2025 foi de aproximadamente 32% em relação a 2024. Então veja como uma alteração legislativa positiva, o produtor rural é um empresário como outro qualquer, extremamente exposto por ter uma empresa ao ar livre, a céu aberto, com mais riscos até do que qualquer outra atividade, porque ele tem risco de praga, risco de chuva, risco de seca, enchente, granizo, uma série de fatores climáticos aí que não impactam uma empresa que tem o seu teto, que tem a sua estrutura, e ele não tinha essa possibilidade. Então, a partir do momento que isso foi equalizado, foi um avanço. É muito importante se dizer que esse instituto, ele tem que existir. Ele tem que estar ali como uma válvula para uma pessoa física do agro, jurídica, que teve a sua situação
agravada de tal forma que ele não consegue sair mais. Então esse é um remédio legal, ele dá essa possibilidade. Só que, a reboque disso, eu como advogado posso dizer, tem muito advogado, tem muito escritório, tem muita gente do ramo se aproveitando dessa situação e vendendo isso à torta e à direita. Existe aí, eu já falei no outro vídeo, né, Pedro, que eu vejo todo dia no Instagram, TikTok, Facebook, redes sociais, você põe no Google lá, você vai pesquisar, tem um monte de gente, olha, produtor rural, trabalhamos com recuperação judicial, não entregue seus bens ao banco, não entregue seus bens ao governo, entre com recuperação judicial. Às vezes, advogados que não sabem nem exatamente o que estão fazendo, estão simplesmente surfando uma onda que claramente você viu aqui que é rentável, tanta gente pedindo, né? Então esse é o grande risco. O produtor cair nesse engodo, entrar numa recuperação judicial com alguém despreparado e ver a sua falência decretada acabar com a sua vida. Então isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção já aqui nessa parte do vídeo, porque isso vai impactar as análises que a gente vai fazer agora, tá? Qual o impacto no crédito do Sistema Nacional de Crédito Rural Equalizado e de Recursos Livres e o caso do Banco do Brasil, em decorrência desse gigantesco número de recuperações judiciais? Qual é o maior banco do Brasil? O Banco do Brasil. Qual é o maior operador de crédito rural no Brasil? O Banco do Brasil. O maior parceiro do agronegócio histórico é o Banco do Brasil. Então, quando há uma inadimplência alta no agronegócio, o principal banco impactado é o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil reportou, como você está vendo aqui, 808 clientes do agro em recuperação judicial, somando 5,4 bilhões em créditos vencidos. Esse número já é maior, tá? Porque veio agora o terceiro trimestre, e o ano safra terminou em julho, e agora vem operações que não estavam vencidas lá e venceram, e isso está impactando os números do banco, como você vai ver. E a inadimplência no agro subiu de aproximadamente 1,3% para 3,5% em um ano, de junho de 24 a junho de 25, que acabou agora de apurar, né? Os conteúdos analíticos da Serasa e da Genial relacionam a piora a preços menores das commodities, dos produtos agropecuários, como você pode estar vendo aí. Hoje, salvo o gado, né, bovino, está num momento muito bom, o preço está bom, China está importando muito, então deu uma recuperada, mas já tivemos 2, 3 anos aí muito ruins. Custos elevados de produção, também decorrentes de um monte de fator geopolítico, subida do dólar, guerra para todo lado, custos de produção internos também subindo, pressionados pelos insumos, pressionados por tudo isso. Clima instável, nós tivemos aí, não precisa nem falar, nós tivemos seca histórica ano passado, tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul e vários lugares do Brasil também. Nós tivemos aí chuva de pedra, chuva de granizo, geada, teve uma série de coisas que impactou. Juros estratosféricos, né? Selic a 15%, e tudo isso eleva e pressiona o setor produtivo, elevando as renegociações de débitos e créditos e culminando em recuperações judiciais, tá? Até aqui está tudo bem, creio que você já deve ter entendido o contexto, e sempre existe uma pergunta sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural, dos recursos equalizados, que são aqueles onde o governo intervém, basicamente do Plano Safra, com juros menores do que a Selic, ou seja, o Brasil pega, põe um dinheiro do Tesouro Nacional para garantir ao banco que vai emprestar o dinheiro para o produtor a um juro menor que a Selic, que o banco tenha pelo menos interesse em fazer isso chegar até o produtor. Então vamos colocar que o juro equalizado é 7%, mas a taxa básica é 15%, o governo coloca um dinheiro para que essa equalização possa ser feita, remunerar o banco dessa diferença e garantir que o dinheiro chegue lá para o Pronaf, para o Pronaf, agricultura familiar e para o produtor em geral, numa taxa menor em cenário de juro alto. E os créditos livres são aqueles que o próprio banco decide destinar uma carteira de agronegócio, fomentar a sua própria carteira de agronegócio com recursos livres seus, com taxas menores do que o mercado para o produtor rural. Isso é muito normal no Brasil, tá?
Então, a lei de recuperação judicial permite a equalização de encargos, inclusive em crédito rural. Artigo 50, inciso 12. Mas, na prática, o aperto de risco reduz o apetite tanto em linhas equalizadas quanto em recursos livres. O governo tem anunciado reforços e programas para aliviar dívidas. Por exemplo, a medida provisória 1314 de 2025, que injetou mais 12 bilhões de reais de recursos equalizados para a renegociação de dívidas de produtores que tiveram perdas. Fizemos um vídeo sobre isso também, recomendo que você veja para entender o contexto todo. E liberou para as instituições recursos livres. Hoje, Pedro, eu estava atendendo um cliente nosso que tem atividade lá em Goiás, que é a usina Cerradinho, e ele me perguntando se ele podia assinar o pedido de renegociação das dívidas dele pela MP 1314. Falei, mas você não se enquadra, você não tem perda, não tem nada? Ele falou assim, não, mas o banco está me dando essa possibilidade, com juros de 12,5%. Então, o banco, para não cair em inadimplência, ele está destinando algumas linhas de crédito aí. Estão falando em 48 bilhões, dos quais mais da metade já foram renegociados, tá? Mas o canal de crédito segue tensionado. Então, o que isso aqui quer dizer no fim do dia? Existe a recuperação judicial, existem essas linhas, existe tudo, mas qual é o risco da operação? O banco, ele vai analisar o teu risco. Você vai querer pegar um dinheiro para comprar um carro. Eu quero 50 mil reais para fazer o financiamento de um carro. Ele vai te pedir teu imposto de renda, ele vai pedir quanto que você ganha por mês, vai ver se você está no Serasa, vai ver o teu nível de endividamento, ele vai ver tudo para te dar 50 mil reais para você comprar um carro que vai ficar alienado fiduciariamente e ele vai ser o dono, ele vai ter a garantia daquele carro. Imagina para o agronegócio que ele vai dar lá 5 milhões de reais para o produtor, ir lá preparar o solo, colocar a semente, fazer os tratos culturais, rezar para chover, se ele não tiver irrigação, rezar para o preço estar bom, rezar para não ter uma praga, colher tudo aquilo, vender tudo e ir lá pagar o que ele deve mais o juro contratado. Então essa é uma operação de alto risco. Apesar de ser base da Constituição Federal, do próprio Estado brasileiro, o fomento da atividade agropecuária, porque ela basicamente traz a comida de cada um de nós do dia a dia para as nossas casas, existe um risco. E um banco, ele trabalha com risco. Quanto maior o risco, menor o crédito. Então, essa é a questão. Essa é a questão que nós vamos analisar agora. Então, qual é o debate Banco do Brasil e setor do agro, né? Então, para muitos, né, eu tenho visto isso aqui, o Banco do Brasil mudou. Ele tem uma cara nova com uma política que ameaça o produtor rural, né? Eu vi uma matéria escrita desse jeito, eu vi uma outra lá também escrita de um jeito assim. Achei meio sensacionalista, Pedro, para ganhar like, para ganhar view, né? Porque a desgraça sempre atrai a atenção das pessoas, muito mais do que às vezes as virtudes. Mas, então, essa não é uma colocação nossa aqui, foi um recorte que a gente fez para ver se de fato é isso, né? O banco de parceiro virou vilão. E houve uma guinada inesperada do Banco do Brasil no que se refere à relação com o produtor rural. Declarações infelizes contra o produtor e o setor, como você viu no começo do vídeo. Já tinha tido uma também da presidente do banco, uns 2 meses atrás, que foi quando a gente fez um vídeo também. Esse vídeo foi o que viralizou, né? Teve mais de 80 mil visualizações. A gente analisou essa questão um pouco mais a fundo da declaração da presidente do banco, nessa relação com o produtor rural, e você vai ver, se você ver esse vídeo, que não é bem isso que está nessas notícias sensacionalistas. Exigências de novas garantias, isso aí também tem decorrência do risco. Descredenciamento de engenheiros, se apurou dentro do banco que muitos engenheiros, em tese, estariam dando laudos favoráveis a produtores, quando na verdade não tinham direitos. Lista negra de produtores e seguradoras. Produtores rurais que ficaram inadimplentes e que ficam em listas negras internas do banco, isso é muito verdade. Inclusive em processos de alongamento e reestruturação de dívida, de acordo com o Manual de Crédito Rural, é normal e comum que nós, advogados, façamos o seguinte pedido: que o oficial de justiça vá até o banco, entre na agência, vá até o gerente, que o gerente mostre o sistema do banco e ele comprove, através de uma certidão, de que ele retirou o nome e o CPF do produtor da lista negra que existe dentro do banco. Todo mundo sabe que essas listas existem.
Por quê? Porque se ele tem direito de alongamento, se ele tem direito de renegociar, ele não pode ficar na lista negra, porque se ele está renegociando, ele tem direito de pleitear o recurso, Pedro, para ele continuar trabalhando. E essa lista negra, que o Banco do Brasil joga o teu nome lá, o teu nome e o CPF. Nessa lista negra, você vai no Bradesco, você não consegue crédito. Vai no Sicoob, não consegue crédito. Vai no Itaú, não consegue crédito. Então, o nome tem que ser tirado dessa lista negra. Então, essas análises vão trazer efetivamente para nós qual é a realidade em cima disso tudo que o diretor de risco do banco trouxe, quando ele diz assim, o produtor em recuperação judicial não terá crédito hoje, amanhã, nem nunca. Por que você acha que ele disse isso? Reflete comigo depois de tudo que você viu aqui. O produtor em recuperação judicial, como qualquer empresa em recuperação judicial, ela não tem crédito mais na praça. Primeiro que a partir do momento também, que eu esqueci de dizer lá atrás, que é deferida a recuperação judicial, a empresa é obrigada a pegar essa decisão, mandar lá na junta comercial e vai fazer uma verbação, vai estar escrito assim, fulano de tal limitada em recuperação judicial. E aí você imagina, meu amigo, minha amiga, produtor, produtora, que gosta de agronegócio, que está vendo aqui o nosso vídeo. Imagina a empresa com essa escrita já no seu contrato social, chegar num agente financeiro e falar, eu quero tomar recurso aqui para minha atividade. Só de ler isso, meus amigos, minhas amigas, o dono do dinheiro já arrepia, fala, meu Deus, eu não vou dar dinheiro para uma empresa em recuperação judicial nunca mais. De jeito nenhum, não vou recuperar isso aqui, né? É muito difícil, muito. Existem os contratos especiais de fornecimento, onde há uma autorização do juiz e do administrador judicial para que aquela empresa que fornece bens e serviços para a empresa em recuperação judicial tem prioridade para receber dinheiro dela. Mas mesmo assim é um risco para a relação B2B, né? Tomador de serviço e produto para quem fornece. Imagina para quem dá o dinheiro para isso funcionar. É mercado. O que o gerente do banco falou aqui é o mercado, é o que acontece. E por que ele não vai ter crédito hoje, não vai ter amanhã e não vai ter nunca mais? Porque ele vai ficar em recuperação judicial por um tempo, ele não vai conseguir hoje, ele vai pedir daqui, sei lá, a recuperação judicial dele vai estar rodando, porque o judiciário é muito lento. Daqui 2 anos ele ainda está na sua recuperação judicial, ele não conseguiu terminar, ele vai precisar de mais recurso, ele não vai conseguir amanhã. E se ele sair da recuperação judicial e voltar para o mercado, a credibilidade dele já ficou abalada para o resto da vida. Essa é a realidade dessa declaração, meus amigos, minhas amigas. É lógico que a gritaria ela ia acontecer, né? Todo mundo defende o seu lado. E eu sou um defensor do produtor rural contra os bancos. Mas eu consegui entender, porque eu já atuei com bastante recuperação judicial do lado do credor tentando receber. Foram anos e anos e anos e muitas dessas recuperações judiciais os clientes nossos não conseguiram receber absolutamente nada. Ou se receberam alguma coisa foi em suaves prestações ao longo de década, com deságio e sem correção monetária. Eu mesmo sou credor de honorário em recuperação judicial em mais de uma. Eu nunca vi, Pedro, a cor desse dinheiro. E tem coisas aí já estão deferidas, plano aprovado há 2, 3, 4 anos, eu nunca vi. Então, essa é a realidade, meus amigos, minhas amigas. A partir do momento da recuperação judicial, não é generalizando. Existem empresas muito sérias que cumprem a lei em cima da risca e conseguem sair da recuperação judicial muito rápido, tem muita garantia, tem muito patrimônio e aí a credibilidade é diferente. Mas para as pessoas normais, para o produtor que não tem tanta garantia, para aquele que ficou muito endividado, ele não vai ter mesmo crédito. O que ele falou aqui foi uma fala que se fala na boca pequena de todo o mercado financeiro. Fala da Faria Lima até a agência do banco de qualquer localidade desse Brasil. Se fala isso nas rodas de quem gosta de falar de negócio. Eu com os meus amigos falando de negócio, a gente sempre está falando do risco. E quando fala, cuidado que aquele lá vai pedir RJ, hein? Todo mundo arrepia. Nós estamos aqui na nossa cidade com uma empresa que está demonstrando sinais de dificuldade. Todo mundo já fala,
Você tem crédito com ele, sai correndo, vai pegar, você vai ter problema, você não vai receber. É isso. É isso. Essa fala é sobre isso. Veja só, eu acabei de dizer que tem 5,4 bilhões no Banco do Brasil paralisados e em prejuízo do banco. Saiu agora, vão sair os números do terceiro trimestre, o Banco do Brasil novamente apresentou números ruins na sua liquidez e na sua distribuição de lucro para os acionistas. Foi o pior entre os quatro, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Historicamente isso não acontecia. Então o banco ligou o sinal de alerta. Olha, para dar dinheiro é com garantia real, é hipoteca, é alienação fiduciária, arrendatário não tem como dar garantia, vai fazer CPR. Olha, tem esse produto mesmo? Não tem. O nível de exigência está muito grande. E isso está repercutindo também nos outros bancos, tá? O cenário não é bom. Então é por isso que veio essa fala aqui e é por isso que deu tanta repercussão e vai continuar dando repercussão. E eu não acredito que o Banco do Brasil vai voltar atrás nisso. Não acredito que essa gestão do Banco do Brasil vá mudar, porque o valor da ação caiu, o valor do banco cai, atrai incerteza no mercado. Lá naquela época que a gente falou lá, que estava na época do tarifaço, né, Pedro? Teve fake news circulando, tira seu dinheiro do Banco do Brasil que ele vai quebrar, tira seu dinheiro do Banco do Brasil que a hora que você for sacar ele não vai te dar o dinheiro, venda as ações do Banco do Brasil que ele vai quebrar. Isso tudo é péssimo no ambiente de negócio. O ambiente de negócio quer o quê? Estabilidade e a regra do jogo não ser alterada. Então, como houve alteração da legislação da recuperação judicial, possibilitando ao produtor rural que ingressasse com as ações, que é um direito, como eu disse, aliado à atuação predatória, que eu posso afirmar que existe, de advogados não tão escrupulosos e que, de repente, nem sabem o que estão fazendo, e estão entrando com essas ações e vão levar muitos produtores à falência, gerou um clima macro de incerteza num ramo que já está sofrendo com as dificuldades de clima, taxa de juro, custo alto e diminuição no preço das commodities. Essa tempestade foi explicada e veio à tona com essa fala do banco. E não se assuste se vierem outras declarações dos diretores do Banco do Brasil com esse tipo de informação. Então é isso que a gente queria dizer. Que é uma recuperação judicial, que o produtor pode fazer, o número de produtores que pediram, o impacto que isso está tendo no mercado, o impacto que isso teve no Banco do Brasil e a reação que impacta todo mundo, mesmo o produtor que sequer sabia que existia recuperação judicial. Para ele também está mais difícil, porque é um setor que depende muito do crédito subsidiado. Essa é a realidade e eu espero que você tenha entendido. Então agora, se você for trocar uma ideia na reunião de família, se for conversar com os amigos lá no futebol, na sexta-feira, hoje é sexta, né, Pedro? 6 da tarde, né? Já é a hora do sextou para muita gente. Então, se você viu esse vídeo mais tarde, no sábado, você foi trocar uma ideia, você já fala, eu vi lá um vídeo lá da Rocha Masa, eles explicaram o que é uma recuperação judicial e o porquê que isso está impactando tanto o nosso setor aí, por isso que está tão difícil de pegar crédito no Banco do Brasil. Agora eu entendo por quê. Não é que o banco é maldoso, não, é número. Tudo é número no mercado, não tem conversa. Eles não vão abrir mais crédito para ter mais prejuízo e daqui a pouco o Banco do Brasil passar por dificuldade. Isso eu não vejo acontecendo. Por mais que muita gente critique e por mais que as pessoas falam, não, mas o Banco do Brasil tem muito lucro, ele não precisa ter lucro. Não, ele precisa ter lucro, porque se ele não tiver lucro, ele vai fechar a porta. Então, essa balança precisa ser equilibrada. Beleza? Espero ter contribuído com uma análise sólida, né, Pedro? A gente se compromete em fazer as coisas de acordo com a legislação, de acordo com critérios de estudo e não com sensacionalismo, tá? Então, veja como é importante para o produtor, para a produtora, para você que trabalha com agronegócio, gestão, né? Porque para pedir a recuperação judicial vai precisar de uma série de documentos. Quanto mais bem feitos forem esses documentos, mais fácil demonstrar a necessidade da recuperação judicial. Mais tranquilo é o trabalho dos advogados que vão representar e seu também como produtor que precisa disso, porque sabe que a tua documentação está pronta
e que o pedido tem tudo para ser deferido e você vai conseguir esse remédio. E se não for caso de recuperação judicial, for só renegociação, pode ser aquela recuperação simplificada para ganhar um fôlego, ou mesmo fazer os alongamentos, repactuações e reestruturação de dívida com os bancos que operam o crédito rural, a documentação é o ponto de partida, é o mais importante. Ter documento, ter registro é a boa sorte ou má sorte de qualquer empresário e muito mais ainda do produtor rural. E é por isso que nós criamos o nosso programa de transformação do produtor rural no empresário rural, onde ele vai aprender a se autodiagnosticar, falar onde é que eu estou no ponto de vista de gestão, de tratar a minha atividade como uma empresa e para onde eu tenho que ir com todas as ferramentas que nós estamos dando nesse programa. E dentro do programa ainda temos o método Roma, que é a criação de um plano de negócio, um plano de ação, um orçamento, a execução disso tudo para você melhorar o seu resultado, registrando tudo o que acontece durante a sua safra, durante a criação dos seus animais, durante a sua atividade agropecuária, para que você melhore os seus resultados. E não conseguindo e tendo um fator adverso, tendo uma quebra de safra, tendo uma perda decorrente de qualquer fator adverso que esteja na legislação, você vai poder pedir a reestruturação, a prorrogação, conseguir carência, conseguir prazo, manter taxa de juros dos seus contratos, de acordo com o Manual de Crédito Rural e a Política Nacional de Crédito Rural, que garante a você esse direito. Então venha conhecer o nosso método, ele está próximo de ser lançado, basta você se inscrever aqui na nossa comunidade e você vai ter todas as informações de como funciona e quando será lançado, para você começar 2026 com uma nova ideia, com um novo objetivo de transformar a sua propriedade, o seu negócio, numa grande empresa do agronegócio. Conte com a gente. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, ative o sininho para receber nossos conteúdos, dá uma hypada no nosso vídeo para que mais pessoas possam receber, comente, coloque as suas impressões, salve esse vídeo, compartilha com quem gosta, porque você já sabe, aqui nós somos especializados em gestão documental e blindagem de safra da sua produção. E com registros e documentos, nós podemos te garantir que você vai ter uma vida mais tranquila nesse ramo tão difícil que é o agronegócio. Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana, tenha um ótimo novembro que se avizinha. Te vejo semana que vem aqui no quadro. Um abraço, fiquem com Deus.